Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para uma aula de filosofia. Na aula de hoje, que é para o primeiro ano do ensino médio, nós vamos falar sobre os períodos da filosofia. Eu sou o professor Josias Arthur e esses períodos eles foram historicamente construídos. Nós temos assim a filosofia antiga, a filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Nessa aula, nós vamos assim fazer um pouco de retrospectiva daquilo que já estudamos e vamos focar essa aula na filosofia antiga. A filosofia antiga nasce na Grécia, aí pelo século 7 a.C. Ela tem basicamente 4 períodos. Alguns historiadores e filósofos falam só em 3 períodos. Eu sigo uma corrente de outros pensadores e autores que falam de 4 períodos, porque inclui dentro do período da Grécia clássica, no período socrático, o período sistemático também. Daqui a pouco chegaremos lá. Mas vamos começar pelo período pré-socrático. O período pré-socrático são aqueles filósofos que saíram de uma situação do mito, onde o mito explicava todas as coisas, e procuraram, através do estudo, da observação, coletar dados racionais, posso dizer até científicos, que pudessem explicar melhor tudo o que acontecia no cosmos, né, no universo. O primeiro desses filósofos foi alguém chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto começou a fazer suas observações e ele procurou, além de achar uma palavra, arqué, ele procurou também um elemento primordial que ele pudesse colocar como o princípio de tudo. Assim, o Tales de Mileto achou a água, e ele colocou a água como o princípio primordial da vida. Ele tinha achado ali a sua arqué. Nós temos muitos outros pensadores nesse período pré-socrático. Nós temos Heráclito de Éfeso, Parmênides, Leucipo, Empédocles e o Pitágoras. Eu vou falar apenas do Pitágoras por uma coisa interessante na vida desse pensador. Pitágoras é aquele que vai dar nome a esse saber que nós chamamos de filosofia. Alguém perguntou para o Pitágoras o que ele era. E ele, modestamente, um grande matemático, um grande pensador, autor daquele daquele teorema, melhor dizendo, chamado Teoremas de Pitágoras, onde resolve uma questão matemática, ao dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, esse homem modestamente se colocou como um amigo do saber, um amigo da filosofia, da sabedoria, um filósofo. Então, trouxe aqui um pouco do Pitágoras e nós vamos já sair do período pré-socrático para entrar no período socrático. Esse período ele começa aí pelo século V a.C. E é claro que nesse período socrático nós vamos trazer Sócrates. Sócrates é um filósofo diferenciado, ele é tão importante para a filosofia antiga que a filosofia antiga ficou dividida em antes e depois de Sócrates. São considerados pré-socráticos e pós-socráticos os que vieram depois dele. O Sócrates é um cara que ensinava na praça pública, defendia valores com tanta veemência que ele foi condenado à morte, mas não negou os seus valores. Vivia ele ali no contexto da Grécia clássica, da democracia, né? Do grande apogeu antigo, mas essa Grécia
matou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Depois do período socrático, aquela divisão que eu falei ainda há pouco, nós teremos, dentro da Grécia clássica, o período sistemático. Nesse período sistemático, nós destacamos Platão. Platão, discípulo de Sócrates, um cara que era de boa linhagem, mas ele ficou inconformado com a morte de Sócrates e resolveu abrir uma escola, a primeira universidade, modo de dizer, que se tem notícia. Chamava-se a Academia de Platão. É nessa academia que Platão vai ensinar outros filósofos e vai também fazer a sua grande produção, e é através de Platão, principalmente, que sabemos muito sobre Sócrates. Depois de Platão, nós teremos Aristóteles. Aristóteles, particularmente, não era um grego, era um macedônico radicado na Grécia. Aristóteles era o melhor aluno de Platão, alguém pronto para assumir a academia, mas foi preterido. Ele não poderia assumir por ser um estrangeiro. Então, Aristóteles vai sair da Grécia, né? Vai ser o tutor de Alexandre o Grande, né? E depois ele volta e vai fundar uma escola nos moldes da academia, mas muito mais modernizada, chamada de o Liceu. Então, Aristóteles, ele é o último dos pensadores desse período chamado sistemático. Depois de Alexandre o Grande fazer toda aquela conquista do mundo e morrer, vai surgir o período helenístico, aí pelo século IV antes de Cristo. No período helenístico, nós vamos ter 4 correntes do pensamento filosófico: o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. O epicurismo, nós temos aí a figura do Epicuro, né? Era uma filosofia voltada para a vida, uma filosofia intimista, pessoal. E Epicuro dizia que a razão de se viver era buscar o prazer. O prazer, para Epicuro, era entendido como a felicidade. Depois de Epicuro, nós temos o estoicismo. O estoicismo de um cara chamado Zenão de Cício. Eu deixei aí na tela o prazer, mas na verdade Zenão de Cício vai mudar tudo isso e vai colocar no lugar do prazer o dever. Zenão de Cício é o pai do estoicismo, por assim dizer. Depois dessa corrente do estoicismo, nós teremos o ceticismo, um cara chamado Pirro de Élida, que pregava uma descrença total, inclusive dos deuses. Ele fala sobre a suspensão dos juízos. Nada pode ser tido como verdadeiro, né? É uma morte dos absolutos, e surgindo assim a suspensão dos juízos. E por fim, ainda no período helenístico, nós vamos ter uma corrente do pensamento conhecida como o cinismo. O cinismo protagonizado por um cara chamado Diógenes de Sinope. Os filósofos dessa corrente, eles queriam viver como os cães da cidade. E Diógenes é o seu grande expoente, né? Diógenes de Sinope morava num barril, tem uma gravura ali, cercado pelos cachorros, e andava com a lanterna durante o dia pela cidade, procurando um homem honesto. Então, esses 4 períodos, o pré-socrático, o socrático, o sistemático, o helenístico, eles formam aquele tempo do período da filosofia antiga. Nós vamos ter aí uma transição da filosofia antiga para a filosofia medieval. Lembre-se que quando a filosofia antiga está chegando ao seu final, surge o Império Romano.
e haverá uma filosofia romana. Não necessariamente uma filosofia original, mas nós vamos ter alguns filósofos que vão se debruçar diante daquilo que os gregos já haviam pensado. Entre esses grandes filósofos de Roma, nós destacamos Sêneca, Cícero, Plotino e Plutarco. Mais tardiamente, o imperador Marco Aurélio é tido como o último dos estoicos, né? E um escravo, olha só, um escravo filósofo chamado Epicteto, né? Que também, na sua obra, ele fala sobre o estoicismo, né? O estoicismo é aquela corrente, eu devia ter falado um pouco antes, estou falando agora, que além de pregar o dever, pregava também a ideia de a pessoa ter um amor ao seu próprio destino. Se você nasceu imperador, esteja bem, de bem com a vida sendo imperador. Mas se nasceu escravo, também esteja bem com a vida sendo escravo. Valeu aí.